Imagine essa cena comigo. Uma noite fechada no deserto, sem hotel, sem amigos, sem uma cama para dormir. Um homem fugitivo está deitado no chão, tendo apenas uma pedra como seu travesseiro. Atrás dele tem o seu irmão querendo matá-lo. À sua frente, uma jornada de mais de 800 quilômetros rumo ao desconhecido. Ele traiu o pai, enganou seu irmão, teve que deixar até a sua mãe para trás. E você pode imaginar o peso e a culpa que esse homem carregava naquela noite. Agora me responde, esse é o perfil de alguém que você esperaria que Deus aparecesse? Alguém com esse currículo de mentiras, oportunismo e covardia? É exatamente nesse cenário de desespero que o impossível acontece. Quando não havia saída na horizontal, veio na vertical. O céu desceu no deserto, e a noite mais escura da história de Jacó se tornou a noite mais gloriosa da vida dele. Porque o homem que adormeceu como enganador, acordou como alguém que tinha encontrado a porta dos céus. A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Eliezer Nunes. Seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, já peço que se inscreva, deixe o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, porque isso é muito importante para que o YouTube ajude a distribuir esse conteúdo para mais irmãos que também queiram, junto conosco, aprender mais da Palavra de Deus. Nós estamos aqui toda semana comentando as lições da Escola Bíblica Dominical, de jovens e também de adultos, procurando trazer uma profundidade teológica, clareza didática e aplicação diária para o nosso dia a dia. Então, quero reforçar com você a novidade que agora o nosso conteúdo também está disponível no Spotify. Basta apenas você pesquisar por EBD com o pastor Eliezer Nunes e vai poder acompanhar o nosso conteúdo dessa aula em formato de podcast em qualquer momento do seu dia a dia. Nesse QR Code que você está vendo aqui na tela, ou clicando no link no primeiro comentário que eu vou deixar fixado aqui embaixo, você vai ter acesso a uma apresentação de slides baseado nos meus comentários aqui neste vídeo, para você poder utilizar na sua aula, você que é professor da Escola Bíblica Dominical, ou também nos seus estudos particulares, você que, assim como eu, também gosta de conhecer mais da Palavra de Deus. Então aproveite para acessar esse conteúdo, que é gratuito, com certeza vai valer a pena. Então vem comigo para estudarmos juntos a lição de número 10 da nossa revista do segundo trimestre do ano de 2026, que tem como tema a experiência transformadora de Jacó. Diz o nosso texto áureo: "E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito o que te tenho dito." Gênesis 28 e 15. Temos também a nossa leitura em classe, que vai estar no capítulo 28 do livro de Gênesis, do versículo 10 ao versículo 17, texto no qual estaremos embasando a nossa lição nessa data. A nossa verdade prática: após o encontro com Deus, Jacó é transformado, porque ninguém sai da presença do Senhor da mesma maneira. Nessa lição, nós temos 3 objetivos para alcançar. Primeiro, enfatizar que o sonho de Jacó foi o início de uma mudança profunda em sua vida. Segundo, expor as descobertas de Jacó. E terceiro, explicar o que era a coluna de Betel. Bom, antes de nós entrarmos nos tópicos da nossa lição, vamos nos situar no contexto. Na lição anterior, vimos o conflito profundo entre Esaú e Jacó. Tudo chegou a um ponto de ebulição quando Jacó, com a cumplicidade da sua mãe Rebeca, induziu e enganou o pai Isaac, roubou a bênção que pertencia ao filho primogênito Esaú, que por sua vez prometeu matar Jacó. Rebeca e Isaac então aconselharam Jacó que ele fosse para a terra, que ele fosse para a casa do seu tio Labão em Harã e de lá tomasse uma esposa da sua parentela. Jacó saiu então de Berseba sozinho, sem bens, sem caravana, sem nenhum dos confortos que ele estava acostumado a ter em casa. Era apenas um cajado na mão e um peso enorme na sua consciência. Vamos agora seguir os passos de Jacó depois de ter deixado a casa de seu pai para viajar solitário pela terra. E aqui nós começamos a ver os planos de Deus começando a se manifestar na vida de Jacó. Jacó começa agora, em certa medida, a colher os frutos amargos do seu procedimento com relação ao seu irmão Esaú. Nós podemos ver aqui que mesmo um filho de Deus, agindo por impaciência ou incredulidade de espírito, se desligando da mão do Pai Celestial, vai inevitavelmente passar por um exercício doloroso de disciplina aflitiva. E foi assim com Jacó. Ele não teria que fugir para Harã se tivesse permitido que Deus atuasse por ele. Deus, por certo, teria tratado com Esaú de alguma forma, feito com que ele encontrasse o seu lugar e a sua parte na promessa, sem Jacó ter que fazer o que fez
e poderia, sim, ter desfrutado da doce paz de quando estamos sujeitos aos planos de Deus. E é aqui que a fraqueza dos nossos corações constantemente se manifesta, porque nós não permanecemos inativos nas mãos de Deus. Nós sempre queremos fazer alguma coisa. O comentarista Bruce Waltke, que descreve de uma forma impressionante a situação de Jacó nesse contexto, ele diz que, ficando em Berseba, Esaú estava à espreita de Jacó como um leão furioso. Ele indo até Harã, o seu tio Labão já estava preparado, esperando como que com uma rede para apanhá-lo e sugar toda a vida da sua vítima. Ou seja, Jacó estava literalmente entre o leão e a armadilha. E foi nesse estado dele culpado, sozinho, extremamente vulnerável, que Deus decidiu aparecer para ele, exatamente naquela noite. Vamos então ao primeiro tópico da nossa lição de hoje. Um sonho que mudou uma vida, uma escada que tocava o céu. Gênesis 28, versículo 12. Deixa eu te falar algo que vai chocar você. Embora a iconografia popular e muitas pregações costumem retratar Jacó, no momento desta passagem bíblica, como um jovem rapaz vulnerável que fugiu de casa de seus pais, o cálculo cronológico das Escrituras revela que Jacó tinha, na verdade, aproximadamente 77 anos nessa ocasião. Olha só que coisa interessante. Essa idade avançada é deduzida analisando de trás para frente a vida de Jacó. Porque na narrativa de Gênesis, Jacó declarou a Faraó no Egito que ele tinha 130 anos quando chega no Egito. Gênesis 47, 9. Seu filho José já tinha 39 anos. Isso porque José assumiu o governo do Egito com 30 anos, passou 7 anos de fartura e mais 2 anos de fome, que foi quando Jacó e seus filhos vieram para o Egito. Isso significa então que quando José nasceu, Jacó tinha 91 anos. Se nós diminuirmos os 14 anos que Jacó trabalhou para Labão até poder casar-se com Raquel e ter o seu filho José, então deduzimos que Jacó tinha 77 anos quando ele fugiu de casa. Não era mais um menino, não era mais um jovem inconsequente. E a gente pode aprender aqui então que nunca é tarde para se ter um encontro com Deus, não é verdade? Jacó tinha caminhado bastante até que o cansaço o venceu. A cidade de Luz, que depois foi renomeada para Betel, dava mais de 100 quilômetros de Berseba, na casa de Isaac, da onde Jacó saiu. Ele estava numa região desértica, então próxima a esse local. Era o pôr do sol, ele toma então uma pedra, coloca ela como travesseiro e deita-se no chão frio. E ali, no lugar mais improvável, aconteceu uma das teofanias mais marcantes de todo o Antigo Testamento. Jacó sonhou, e no sonho ele viu algo extraordinário, uma escada. O sonho que Jacó teve não era uma manifestação simbólica, era uma revelação divina carregada de um significado espiritual. Jacó viu uma escada firmada na terra, cujo topo alcançava os céus, e viu anjos descendo e subindo na escada, e o Senhor estava em cima dela. Uma escada é uma ligação entre dois níveis. Aquela imagem mostrava que existia uma ligação entre o céu e a terra, entre o mundo humano e o mundo espiritual. Jacó descobriu que, embora ele estivesse sozinho ali no deserto aos olhos humanos, o céu continuava ativo ao seu redor. A palavra hebraica traduzida como escada é sulam. É impressionante que essa palavra só aparece aqui em todo o Antigo Testamento, é a única ocorrência deste termo hebraico. E essa escada estava firmada na terra, mas o seu topo tocava nos céus. Dois extremos unidos, o finito e o infinito, o temporal e o eterno. Era um pecador no deserto, sendo encontrado pela presença do Deus vivo. Os anjos que subiam e desciam revelavam o cuidado providencial de Deus, porque a Bíblia diz em Hebreus que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14, ou seja, os anjos trabalham para aqueles que confiam em Deus. No Salmos 34, verso 7, diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Nas Escrituras Sagradas, nós vemos por diversas vezes o Senhor revelando a sua vontade aos seus servos por intermédio de sonhos e também da ação de anjos. Isso significa que Deus não abandona seus filhos no caminho. Mesmo quando não percebemos, existe uma movimentação espiritual acontecendo em nosso favor. Eu lembro que o pastor Gesiel Gomes ensinou certa vez que Jacó, naquela visão, não viu um elevador, onde ele só apertou um botão e subiu instantaneamente. E isso é uma verdade. Ele viu uma sulam, ou seja, uma escada, o que representa que havia todo um processo gradual, degrau por degrau, para ele subir. Hoje em dia, muitas pessoas querem também pular etapas, buscando apenas o elevador, vitória sobre vitória.
sem ter que passar pelo processo do amadurecimento. Um crente pode ser feito em um dia, mas um homem de Deus é feito em gerações. Cada degrau exige fidelidade, são os patamares da vida do cristão. Agora, a interpretação mais profunda e definitiva sobre a escada de Jacó vem do próprio Jesus Cristo. Em João, capítulo 1, versículo 51, Jesus diz a Natanael: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Essa é uma citação direta e intencional de Gênesis 28:12. Jesus estava dizendo, em outras palavras, eu sou a escada de Jacó. Eu sou o ponto de encontro entre o céu e a terra. Matthew Henry vai falar sobre isso com uma beleza cirúrgica. Ele diz: Cristo é a escada, o pé na terra em sua natureza humana, o topo nos céus em sua natureza divina. Toda a comunicação entre o céu e a terra, desde a queda do homem, passa por essa escada. Cristo é o caminho. Todas as graças de Deus chegam a nós através de Cristo. E todos os nossos serviços chegam a Deus por meio de Cristo. Se Deus habita conosco e nós habitamos com Ele, é somente através de Cristo. Não há outro caminho para subir ao céu se não for por esta escada. Há algumas interpretações judaicas ainda no Midrash, onde se entende que a escada de Jacó representava a intercessão do justo de Deus. E por intermédio dessa intercessão é que o reino de Deus chegaria até a terra. Cristo é o único que preenche todos os requisitos para essa função de intercessor, como dele já foi profetizado em Isaías 53:12. Ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos pecadores intercedeu. O apóstolo Paulo afirma em 1 Timóteo 2:5 que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A escada de Jacó no sonho era uma profecia cristológica, porque séculos antes da encarnação, Deus já mostrou a um enganador fugitivo a solução definitiva para a distância entre o pecador e o Pai, o mediador, a escada viva, Jesus Cristo. Antes de continuar, eu quero responder uma pergunta que talvez esteja na sua mente agora. Deus ainda fala por sonhos hoje? A Bíblia é clara quanto ao papel dos sonhos como veículo de revelação divina. Em Números 12:6, Deus mesmo declara: se entre vós houver profeta do Senhor, em visão me manifestarei a ele e em sonho falarei com ele. O Novo Testamento vai reforçar isso em Atos 2:17, quando Pedro cita a profecia de Joel dizendo: os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os vossos velhos terão sonhos. Na Bíblia, Deus utilizou-se em muitos momentos de sonhos em momentos cruciais. Abraão, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, José, filho de Jacó, em Gênesis 37, por exemplo, Salomão, Daniel, José, o esposo de Maria, teve 3 sonhos divinos, aos magos e também a Pilatos, por meio da sua esposa, em Mateus 27:19. Agora, vale a pena a gente distinguir 3 categorias diferentes dentro da tradição teológica. Primeiro, são sonhos naturais, resultados do estado psicológico, do físico da pessoa que está sonhando, sem ter um sentido revelacional. Vai estar lá em Eclesiastes 5:3, que diz que das muitas ocupações do coração vêm os sonhos. De fato, quando estamos muito preocupados, tensos ou pensando demais em algo, é comum podermos sonhar com aquilo. A segunda categoria de sonhos são os sonhos demoníacos ou malignos. Eles são utilizados para enganar, perturbar as pessoas e induzir ao erro. Agora temos a terceira categoria, que são os sonhos divinos. As revelações autênticas de Deus, que têm como marca a clareza, a consistência com as Escrituras e os seus efeitos transformadores na vida de quem recebe o sonho. A Bíblia narra pelo menos 20 sonhos divinos em toda ela. O sonho de Jacó, sem dúvida, pertence a essa terceira categoria. A marca do sonho de Jacó não é o espetáculo visual, mas sim as promessas concretas de Deus que acompanharam aquela visão. Sobretudo, a transformação real que essa visão produziu na vida de Jacó. Hoje, a revelação normativa e suficiente de Deus são as Escrituras. A palavra escrita de Deus, 2 Timóteo 3:16 e 17, Hebreus 1:1 e 2. Mas Deus também continua falando através de sonhos, tanto em um sentido missionário, mas também como alerta ou para a edificação do cristão. O que significa que todo sonho deve ser julgado à luz das Escrituras e nunca acima delas. O que é mais importante no sonho de Jacó não é o fenômeno em si, mas é aquilo que Deus fez por meio dele. Esse sonho inaugurou um processo de transformação na vida daquele homem que ainda levaria décadas até que fosse completado,
mas começou ali, naquela noite fria, a céu aberto no meio do nada. E aqui a gente tem uma aplicação muito importante para deixar para você. O melhor momento de Deus aparecer é exatamente no seu pior momento. Não é quando você está com tudo arrumado, mas é quando você está no chão. Deus não aparece quando você tem tudo, mas ele aparece quando a gente perde tudo. Não é quando você acha que é digno, mas é justamente quando você é mais indigno do que jamais foi na sua vida. Porque a escada vem do céu para a terra, ela não sobe da terra para o céu. É Deus que vem ao nosso encontro. Segundo tópico da lição, Deus apresentou-se em sonhos a Jacó. No topo da escada, o próprio Senhor estava. E ele falou primeiro. Essa é uma constante nas Escrituras. Sempre é Deus que toma a iniciativa. João 15,16 diz, não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus se apresenta a Jacó como Iavé, o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e de Isaac. Essa frase não é simplesmente um protocolo, ela é uma declaração da fidelidade da aliança de Deus. Deus está dizendo a Jacó, eu sou o mesmo Deus que cuidou do teu avô e que cuidou do teu pai. As promessas que eu fiz a eles continuam vivas, e agora essas promessas chegaram até você, Jacó. E é interessante a gente parar um pouco aqui para falar algo sobre esse tetragrama, o nome com o qual Deus se apresenta a Jacó. O nome que aparece nesse texto bíblico não é simplesmente Deus, Elohim, como já vinha sendo usado, mas é Iavé, o tetragrama sagrado, que a maioria das Bíblias traduz como Senhor, com letras maiúsculas. É o nome revelado a Moisés lá na sarça ardente, quando Deus se apresenta a ele dizendo, eu sou o que sou, em Êxodo 3:14. O mesmo nome que expressa a existência eterna e autossuficiente de Deus. O Deus que simplesmente é e não depende de nada nem de ninguém para existir e que sempre será o que será. Quando Deus usa este nome a Jacó, ele está dizendo algo muito preciso. Aquele que se revelou a Abraão na aliança, que confirmou a Isaac as mesmas promessas, agora vem diretamente falar com Jacó. A aliança não terminou com os erros de Jacó. A aliança é mais forte do que as próprias fraquezas do nosso patriarca. O teólogo Waltke ainda vai observar que a teofania lá em Betel lembra as promessas que capacitaram uma mulher estéril, Sara, de gerar um filho, um fugitivo sem terra, que era Isaac, a tornar-se forte e rico. Ou seja, Deus não aparece a Jacó porque Jacó merecia, mas porque Deus é fiel à aliança que ele fez com Abraão, embora tenha a indignidade humana. Victor Hamilton, no seu Manual do Pentateuco, ele vai observar que essa é a primeira vez que Deus fala diretamente com Jacó. E não foi como uma punição, uma repreensão, um castigo, mas foi como um ato de graça divina. Jacó havia enganado seu pai e traído seu irmão, e Deus não disse uma palavra de censura. Pelo contrário, Deus enviou para ele 3 presentes. Primeiro, a amizade divina, porque Jacó estava solitário. Segundo, o perdão divino, porque a culpa era mais pesada do que aquela pedra que estava sobre a sua cabeça. E terceiro, o propósito divino. Ele recebeu promessas da aliança e tornou-se um elo a mais na corrente de Deus. Matthew Henry, no seu comentário, vai dizer que Deus trouxe Jacó ao deserto e falou-lhe confortavelmente. Falou do alto da escada, pois todas as boas novas que recebemos do céu chegam por meio de Jesus Cristo. Esse é o caráter de Deus. Ele não espera que você se arrume para ele aparecer. Ele aparece quando você está no fundo do poço, no deserto, tendo apenas uma pedra como travesseiro ou um caco de telhas como era o que sobrou para Jó. A religiosidade humana vai dizer, primeiro se arrume que depois eu vou até você. Mas Deus vai dizer, eu vou até você no deserto em que você está, para começar uma transformação na sua vida. Terceiro tópico da nossa lição, as promessas de Deus a Jacó. Deus fez a Jacó 5 promessas naquela noite, e cada uma delas tem uma ramificação que vai atravessar toda a Bíblia. Mas antes da gente analisar uma por uma mais detalhadamente, eu quero parar com você num detalhe linguístico que vai mudar completamente a forma com que você enxerga essa passagem bíblica. Essa é uma daquelas descobertas na Bíblia que às vezes faz a gente bater na mesa e dizer, como eu não vi isso antes, né? Eu quero falar com você um pouco sobre a filologia da palavra barak, o verbo abençoar. Em Gênesis 28:14 diz, e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. A palavra traduzida como benditas é berak, um derivado da raiz barak. Essa é uma das palavras mais ricas de todo o vocabulário hebraico e ela guarda um segredo que muitas vezes as pessoas não percebem.
porque Baraque carrega pelo menos 3 campos semânticos profundamente interligados. O primeiro deles, por óbvio, significa abençoar, conferir prosperidade, favorecer alguém. O segundo campo semântico vai falar sobre ajoelhar-se. Isso é tanto o ato de dobrar os joelhos em adoração, quanto a imagem do camelo ajoelhado para ser carregado, que em hebraico esse termo usa a mesma raiz. Você vai ver isso lá em Gênesis 24:11, por exemplo. E isso nos dá um exemplo interessante, porque a bênção verdadeira começa com o ato de se ajoelhar diante de Deus. Mas o terceiro campo semântico da palavra Baraque é muito interessante. Ele tem uma conexão direta com o que Paulo desenvolveu lá em Romanos, capítulo 11. Alguns estudiosos observam uma conexão conceitual muito interessante entre a ideia de bênção compartilhada e a linguagem paulina do enxerto, porque no aramaico próximo, a raiz de Baraque, na sua forma reflexiva, no passivo do verbo, vai indicar um sentido de ser enxertado, ser inserido, ser incorporado em algo. A imagem, então, é de um ramo que é inserido num tronco mais forte, passando a receber a seiva vital que flui do tronco. Abençoar, nesse sentido, não é apenas receber um favor externo, é ser incorporado à fonte da vida. Quando Deus diz para Jacó, em ti serão benditas todas as famílias da terra, ele está usando uma linguagem que implica todas as famílias da terra serão enxertadas na promessa que agora eu estou dando a você, Jacó. E aqui vem uma coisa muito interessante para a gente. O apóstolo Paulo não ignorou essa dimensão. Em Romanos 11, do 17 ao 24, se você for ler, vai ver que ele desenvolve a mais famosa metáfora agrícola da teologia paulina. E essa metáfora é construída justamente em cima desse tecido semântico. Paulo fala de uma oliveira com ramos naturais, no caso Israel, os ramos selvagens, os gentios, e alguns ramos naturais que foram cortados por causa da incredulidade. No lugar deles, os ramos selvagens foram enxertados e passaram a participar da seiva e da gordura da raiz. Essa é a linguagem do jardineiro. Um ramo que está cortado é inserido no caule da oliveira nobre, de modo que a seiva do tronco passa a alimentar aquilo que antes era um corpo estranho. O ramo selvagem não vira raiz, ele participa da raiz. A raiz é Abraão, Isaque e Jacó. A seiva é a promessa da aliança e o enxerto é a salvação pela fé. Agora repare a beleza espiritual disso tudo. Quando Deus fez a promessa a Abraão em Gênesis 12:3, dizendo que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Deus está ali, naquele momento, antecipando o enxerto das nações. A promessa de Betel é a semente da doutrina do enxerto de Romanos capítulo 11. Paulo vai tornar isso explícito lá em Gálatas 3:8, quando ele diz: a Escritura, prevendo que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou antecipadamente as boas novas a Abraão. Em ti serão benditas todas as nações, e também vai estar falando sobre isso em Gálatas 3:14. A fim de que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus. Ou seja, não é uma nova ideia do Novo Testamento, é o cumprimento daquilo que foi prometido aos patriarcas, enraizado na raiz Baraque e selado na pedra de Betel. Deus estava plantando ali a semente da salvação universal. A promessa que pousou sobre aquele homem deitado no chão iria se ramificar por milênios, cruzar fronteiras de nações, línguas, até um dia alcançar você, um gentil enxertado na oliveira pela fé em Cristo. Glória a Deus por isso, não é verdade? Então nós podemos percorrer agora cada uma das 5 promessas que Deus fez a Jacó com os olhos mais aguçados. A primeira promessa, Deus prometeu a ele a terra. Versículo 13, a terra em que estás deitado eu te darei a ti e a tua descendência. Essa promessa foi cumprida historicamente na conquista de Canaã sobre Josué. No Novo Testamento recebeu ainda uma dimensão escatológica, porque em Mateus 5:5 Jesus diz que os mansos herdarão a terra. E o livro do Apocalipse fala de uma nova terra habitada pelos remidos, ou seja, o enxertado também vai herdar a terra da promessa. A segunda promessa é a descendência numerosa. A tua semente será como o pó da terra. Essa é a mesma promessa que foi feita a Abraão e a Isaque. Uma mesma promessa, 3 gerações e cada vez mais forte e renovada. Da descendência de Jacó vieram as 12 tribos de Israel. E Paulo vai estender: os que são da fé são filhos de Abraão, Gálatas 3:7. A descendência da fé é maior do que a descendência da carne. A terceira promessa é a bênção universal, o enxerto das nações, como nós já falamos. Paulo vai citar essa promessa diretamente em Gálatas 3:8. Vemos que essa bênção incorpora as nações na oliveira da aliança. Se cumpriu na cruz do Calvário,
onde o derramamento do sangue de Cristo tornou possível o enxerto de toda a nação, tribo e língua no tronco da promessa. E você, descendente de gentios assim como eu, está aqui hoje, porque Deus prometeu isso àquele homem dormindo lá no deserto. Quarta promessa, a presença e a proteção. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Essa é a promessa da Shekinah, a presença divina que acompanha. Ela ressurge em Josué 1:9, nos Salmos do Bom Pastor 23, e culmina ainda na promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O ramo enxertado não caminha sozinho, a seiva do tronco acompanha aonde quer que ele vá. E ainda temos a quinta promessa, o retorno. Te farei voltar a esta terra, porque não te deixarei até que te haja feito tudo o que te tenho dito. Deus prometeu e Jacó de fato voltou, mais de 20 anos depois, com família, rebanhos, e houve um grande encontro de reconciliação com seu irmão Esaú, que vai estar lá em Gênesis 33. Então, mais do que uma promessa geográfica, esta é uma garantia da fidelidade consumadora de Deus. Ele não abandona aquilo que ele começa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar, diz a Bíblia em Filipenses 1:6. Vamos ao segundo tópico da lição, as descobertas de Jacó. Nesse encontro com Deus, Jacó descobriu 3 coisas, e nós vamos falar sobre cada uma delas. A primeira coisa que Jacó descobriu, tópico 1, Jacó descobriu a presença de Deus. Gênesis 28:16. Acordando Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor estava nesse lugar e eu não sabia. Essa frase é uma das mais emocionantes, da história patriarcal. Porque Jacó acorda e a primeira coisa que ele reconhece não é o desconforto de estar deitado sobre uma pedra ou o frio da madrugada, mas é a presença de Deus. O texto aqui no original vai usar a palavra aken, que significa verdadeiramente ou certamente. Isso fala de uma tomada de consciência súbita e decisiva. Em outras palavras, é como se Jacó estivesse dizendo: eu sempre achei que estava sozinho, mas agora eu tenho certeza que nunca estive. Isso nos lembra de Jó, porque após toda aquela travessia do seu sofrimento, Jó confessa no capítulo 2, versículo 5, outrora eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus próprios olhos te veem. Meus amados, existe um conhecimento de Deus que nós recebemos de segunda mão, através de tradição familiar, por teologia estudada, por herança religiosa, mas existe um conhecimento muito superior de Deus, que é aquele que só vem quando você se encontra com ele pessoalmente, na solidão da sua madrugada, em algum lugar do deserto da sua vida. Jacó foi criado num lugar onde se falava de Deus. Abraão, seu avô, foi um dos homens mais próximos de Deus em toda a história. Isaac, seu pai, foi um homem de oração que viveu muitos milagres. A revista Ensinador Cristão, no subsídio da lição que a gente está estudando, ela aponta para algo perspicaz. Ela diz que naquele momento Jacó era um crente nominal. Ele ouvia falar de Deus, mas ainda não havia encontrado Deus pessoalmente. Betel mudou tudo isso. Victor Hamilton vai dizer ainda para nós que essa é a primeira vez que nós vemos Jacó verdadeiramente sozinho na narrativa. Ele estava sempre acompanhado por alguém. No útero, estava acompanhado por seu irmão Esaú. Depois da caçada para roubar a bênção do seu pai, estava acompanhado por Rebeca, sua mãe, quando estava disfarçado. Ele sempre está cercado por pessoas. Mas foi exatamente no momento de solidão total que Deus entrou na vida dele. Às vezes, Deus também precisa que as multidões saiam do nosso caminho para que a gente tenha um encontro particular com Deus. Aqui eu deixo uma aplicação direta para você. Você pode frequentar a IBD por anos, você pode frequentar a igreja, participar da comunhão por muito tempo, você pode saber de cor o nome de cada uma das 12 tribos de Israel. Pode até saber citar o nome dos juízes de cor e salteado, mas há um Deus que quer que você encontre ele pessoalmente. Não é o Deus do seu avô, dos seus pais, da sua igreja, do seu pastor. É o seu Deus. O segundo tópico desse item, a segunda coisa que Jacó descobriu. Jacó descobriu a casa de Deus. Diz o versículo 17, e tremeu e disse, quão terrível é este lugar. Este lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Bom, aqui nós temos um estudo sobre a palavra Betel, que significa casa de Deus. Antes desse encontro de Jacó com Deus, aquele lugar se chamava Luz. Não luz no português, que significa iluminação, mas luz no original hebraico significa um lugar de passagem qualquer, um lugar ermo, um lugar comum sem um significado especial. E Jacó batiza aquele lugar como Betel, um lugar ordinário, comum, recebeu agora um nome extraordinário porque Deus esteve ali. Isso acontece em muitos lugares da narrativa bíblica.
Um lugar virá sagrado não pela sua natureza, pela sua localidade geográfica ou pelos recursos naturais que possam haver ali, mas sim pela presença de Deus que visitou aquele lugar. A presença de Deus santifica o lugar. Moisés, diante da sarça ardente, ouviu: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Êxodo 3:5. A santidade não estava nas pedras, na localidade, a santidade estava na presença de Deus ali naquele lugar. Assim também Deus quer fazer da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso quarto de oração, o nosso Betel, uma casa de Deus, um lugar de encontro com Deus. O texto sagrado diz que Jacó tremeu. A palavra aqui é iaré, que denota um temor reverente e sagrado diante da majestade divina. Isso é diferente do terror do ímpio quando está fugindo de Deus. Aqui se fala do temor que leva à adoração, à rendição, a uma submissão completa de transformação. É o temor que fala o Salmo 110, verso 11, quando diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Betel aparece antes na vida de Abraão. Foi ali que ele ergueu um lugar antes de sair da sua terra, e foi ali que ele retornou quando voltou do Egito. Agora, com Jacó, Betel seria um lugar também de revelação e aliança renovada. Mas a história daquele lugar não para por ali. Jacó volta para Betel por ordem de Deus, depois daquele encontro lá no Val de Jaboque, em Penuel. E ali Deus confirmaria sua nova identidade como Israel. Betel, então, é um ponto de retorno espiritual, um memorial da graça de Deus. Para nós, igreja do Novo Testamento, a experiência de Betel ganha uma dimensão ainda mais profunda, porque o conceito de casa de Deus é ampliado pela obra de Cristo para a habitação do Espírito Santo na nossa vida. Se no Antigo Testamento o sagrado estava atrelado a um local geográfico específico, hoje, debaixo da nova aliança, nós compreendemos que o templo do Altíssimo não é feito por mãos humanas. Como ensina o apóstolo Paulo, o corpo do crente agora é o templo do Espírito Santo. E a comunidade dos santos, a igreja viva, é edificada como casa espiritual e habitação de Deus no Espírito. Efésios 2:22, 1 Pedro 2:5. Portanto, encontrar o nosso Betel na atualidade significa cultivar um estilo de vida marcado pela consciência contínua da presença de Jesus e pelo temor reverente na nossa rotina diária. A casa de Deus hoje se manifesta tanto no ambiente físico da nossa congregação local, para nos reunirmos e adorarmos a Deus em unidade, quanto na nossa intimidade diária com o nosso Pai. Terceira coisa que Jacó descobriu nesse encontro com Deus. Tópico 3. Jacó descobriu a porta dos céus. Ele diz: esta é a porta dos céus. A palavra porta fala de um ponto de acesso, de entrada, de passagem. Uma porta não era apenas física, mas ela é um símbolo de autoridade e acesso. A porta do céu é o ponto de passagem entre o mundo humano e a presença divina. E onde está essa porta? Jacó encontrou ela no meio do deserto, tendo uma pedra como travesseiro. Isso vai subverter completamente a religiosidade humana, porque ela tende a localizar aquilo que é sagrado em templos construídos por homem, rituais ou até mesmo lugares especiais. Mas a revelação neotestamentária é ainda mais clara. Jesus afirma em João 10:9, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Em João 14:6 ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A escada que Jacó viu era Cristo. A porta dos céus que ele descobriu era Cristo. A casa de Deus que ele reconheceu tem seu fundamento em Cristo. Hoje não há outra maneira de chegar-se a Deus, ser transformado e santificado, se não for por intermédio de Cristo. Bom, e agora chega o momento da gente responder aquela pergunta que a lição coloca bem no começo. Por que está no centro desse encontro de Jacó com Deus? O que é metanoia? A filologia dessa palavra vai falar sobre uma revolução no pensamento. A palavra metanoia quer dizer uma mudança de entendimento, pensamento, perspectiva. Literalmente, é uma mudança radical de mente. Não é apenas uma mudança de opinião, mas é uma mudança de orientação do interior do ser humano. É uma revolução cognitiva, emocional e volitiva, ou seja, ela muda a vontade da pessoa. Na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, metanoia corresponde ao hebraico techuvá, que significa retorno, voltar-se de um caminho errado para Deus.
É a palavra dos profetas dizendo em Ezequiel 18:30, convertei-vos e voltai dos vossos maus caminhos. No Novo Testamento, metanoia é a primeira palavra do ministério público de João Batista, lá em Mateus 3:2, e também do ministério de Jesus, em Mateus 4:17. Arrependei-vos. Não é coincidência. O arrependimento genuíno não é uma emoção passageira, não é simplesmente sentir culpa ou remorso. É uma mudança profunda e abrangente na forma de ver a Deus, a si mesmo e de ver a vida. Paulo descreve isso em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A palavra transformai-vos é da mesma raiz de metamorfose. É a renovação do nosso entendimento aplicado à vida cristã contínua. E como que essa metanoia, essa mudança de pensamento, essa transformação ocorreu, se manifestou na vida de Jacó? Eu te explico. A vida de Jacó até aqui era marcada por 3 traços. Oportunismo, porque ele aproveitou a fome do irmão para comprar a primogenitura. Engano, porque ele disfarçou-se para roubar a bênção do seu irmão. E covardia, porque ele preferiu fugir a enfrentar as consequências dos seus atos. Bom, mas a experiência de Betel inaugurou em Jacó um novo processo. Um processo. Não foi uma transformação instantânea e completa. Mas Victor Hamilton vai nos dizer que a vida de Jacó passa por muitos acontecimentos antes de Deus se revelar diretamente a ele. A metanoia de Jacó tem 5 momentos registrados na Escritura. A teofania lá em Betel, que nós estamos falando. A voz de Deus quando ele volta para Betel, em Gênesis 31. A luta com Deus em Penuel. A visita de Betel em Betel por ordem divina e a revelação no caminho para o Egito em Gênesis 46. Ou seja, é um processo de Deus na vida dele que levou décadas. Isso nos ensina algo fundamental sobre a transformação na vida do cristão. Ela é real, profunda e radical, mas frequentemente ela também é gradual. O Espírito Santo não faz uma cirurgia plástica, é como uma cirurgia cardíaca, porque essas cirurgias têm um longo período de recuperação. O que fica claro aqui em Betel é que Jacó fez uma escolha. E então o Senhor será o meu Deus, ele diz. A revista Ensinador Cristão aponta muito bem aqui, dizendo que até ali Deus era o Deus de Abraão e de Isaac. Era o Deus dos seus pais, o Deus dos seus ancestrais. Mas agora aqui Jacó declarou o seu Deus pessoal. Essa é a marca de uma metanoia genuína, quando o Deus da tradição se torna o Deus da experiência pessoal. Matthew Henry disse certa vez que o tempo de Deus visitar o seu povo com seus confortos é quando eles estão mais desamparados do que outros confortos de outros consoladores. Esse é o padrão divino. A crise não é um sinal de ausência de Deus. Frequentemente, é o sinal da sua chegada iminente. Elias no deserto, Moisés na solidão de Midian, Paulo na prisão de Filipos, João no exílio da ilha de Patmos e Jacó no deserto entre Berseba e Betel. Aproveitando que você chegou até aqui, quero pedir para deixar o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, deixe aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e vem comigo para a terceira parte da nossa lição de hoje, a coluna de Betel. Primeiro, a pedra transformada em coluna. E levantou-se Jacó de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e a erigiu em coluna e derramou azeite sobre o seu topo. Bom, temos algo profundo e simbólico aqui. A mesma pedra que havia sido instrumento de desconforto, porque o duro travesseiro que ele passou aquela noite de fuga e de sofrimento, se tornou um memorial da graça de Deus para ele. A pedra do desconforto virou a pedra da adoração. A palavra coluna no original significa estela, um marco memorial, um pilar comemorativo. Balmer vai dizer que coluna, o matzevá do hebraico, é diferente de um altar, porque um altar é um lugar de sacrifício. A coluna é um memorial de um evento que deve ser guardado na lembrança. Nas Escrituras, nós vemos esses memoriais surgindo em momentos de transição e de alianças cruciais. Em Mispá, por exemplo, para selar o tratado de paz entre Jacó e Labão, Gênesis 31. No Sinai, onde Moisés erigiu 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel, depois da entrega da lei, Êxodo 24. Em Gilgal, onde 12 pedras foram tiradas do leito do rio Jordão para lembrar os filhos de Israel sobre a abertura das águas. Em Ebenezer, onde Samuel postou a pedra de ajuda declarando, até aqui nos ajudou o Senhor.
O propósito elementar da coluna é impedir que o homem se esqueça daquilo que Deus fez, porque o ser humano é propenso à amnésia espiritual. Na bonança, a gente esquece as lições do deserto. A coluna de Jacó era um lembrete visual e perene, dizendo assim: eu estive no fundo, mas Deus veio até mim. A unção com azeite sobre a pedra era um ato de consagração e separação. No tabernáculo, o altar e os objetos todos eram ungidos. Arão e seus filhos foram ungidos para serem separados como sacerdotes. Ao ungir aquela pedra, Jacó a separou para Deus. Ela deixou de ser um objeto comum do deserto para ser uma propriedade do Senhor, um testemunho visível de uma experiência invisível com Deus. Na perspectiva bíblica, essa pedra aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo, porque ele é a pedra angular, rejeitada pelos construtores humanos, mas escolhida por Deus. Jesus é o verdadeiro Messias, que significa literalmente o ungido. No deserto da nossa história, Cristo foi ferido e humilhado. Ele ocupou o papel do nosso travesseiro de dor, mas ele ressuscitou e foi exaltado como a coluna central de toda a criação e da Igreja do Senhor. Matthew Henry vai dizer que quando recebemos mais que a misericórdia comum de Deus, devemos abundar em gratidão a Ele. Devemos lembrar nossas betéis, como estamos comprometidos por solenes votos a nos entregarmos ao Senhor, a tomá-lo como nosso Deus e a devotar tudo que temos à sua glória. Essa passagem de Jacó nos lembra que a experiência com Deus exige uma resposta humana. A graça soberana que estendeu a escada no deserto comoveu o coração de Jacó a ponto de fazê-lo levantar de madrugada para consagrar a Deus aquilo que ele tinha de melhor no momento. O segundo item dessa terceira parte, o voto de gratidão a Deus. Jacó é o primeiro homem das Escrituras registrado fazendo um voto direto a Deus. E Jacó fez um voto dizendo: se o Senhor for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu tornar em paz a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que erigi em coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Esse é o primeiro voto registrado na Bíblia, e é muito revelador sobre o que estava acontecendo no coração de Jacó naquela hora. Ao longo da história da igreja, alguns intérpretes olharam para esse texto com desconfiança, sugerindo que Jacó estava tentando aplicar com o Criador a mesma lógica de barganha mercantilista que ele usou com seu irmão Esaú. Seria o velho Jacó tentando comprar o favor divino em uma negociação condicional. Se o Senhor me der as mercadorias, eu pago com a minha devoção. Mas como bem explica Warren Wiersbe, ele aponta que o se do versículo 20 e 21 é uma declaração de fé e não uma negociação condicional. James Boyce vai reforçar dizendo que o voto é uma solene promessa de se comportar de certa maneira. Não é um cheque com uma cláusula suspensiva. O voto de Jacó revela 3 dimensões da sua transformação que estava em curso naquela hora. Veja bem, primeiro, a dimensão espiritual, porque o Senhor será o meu Deus. Não era mais apenas o Deus de seus pais, mas o meu Deus. Isso é a essência da conversão. A transição do conhecimento herdado para o relacionamento pessoal. Não é mais sobre aquilo que eu ouvi de Deus, é sobre aquilo que eu estou vivendo com Deus. Segunda dimensão, a adoração. Essa pedra seria a casa de Deus. Jacó consagrou um espaço para adoração. O homem que antes usava a religiosidade como disfarce, porque ele enganou seu pai, fazendo-se passar por Esaú, diante de um ato de culto, e até mesmo usou o nome de Deus naquela farsa, agora ele estabelece um lugar de adoração genuína ao Deus vivo. E a terceira dimensão é a dimensão da mordomia, porque ele diz: de tudo quanto me derdes, certamente te darei o dízimo. Aqui Jacó vai imitar o seu avô Abraão, que deu dízimo a Melquisedeque após a vitória naquela batalha contra os reis de Gênesis 14. Mas tem uma diferença aqui. Abraão deu dízimo numa ocasião extraordinária. Jacó prometeu dar o dízimo regularmente. Veja se você capta o sentido preciso aqui. Jacó compreendeu que o dízimo não era uma oferta, mas era uma devolução, um reconhecimento de que tudo que ele possuía é dom de Deus. O homem que antes tomava aquilo que não era seu, agora promete devolver aquilo que é de Deus. Isso é metanoia aplicada às finanças. Isso é a transformação que começa no coração e chega até na carteira.
Diferente do que muitos pensam, o voto na Bíblia nunca foi uma ferramenta para dobrar a vontade de Deus ou barganhar milagres. Na tradição bíblica e teológica, o voto, da palavra neder do hebraico, é um ato voluntário de consagração e gratidão extrema. Ele não é feito para receber algo, mas ele surge como uma resposta de amor e de responsabilidade após se ter percebido a presença e a fidelidade de Deus. A Bíblia nos adverte severamente sobre a seriedade desse ato. Em Eclesiastes 4, 4 e 5, a Bíblia vai dizer: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, pagam. Melhor é que não votes do que votares e não pagares. O erro não está em prometer, mas em tratar os compromissos com Deus com leviandade. Para a nossa vida hoje, fazer um voto a Deus, seja de dedicação ao ministério, de santidade, numa área específica ou até mesmo na entrega material, deve sempre ser reflexo de um coração que encontrou o seu Betel em Deus. Não devemos votar por desespero, por manipulação, mas sim por devoção a Deus. Jacó cumpriu seu voto 20 anos depois, retornando ao mesmo lugar para edificar o altar definitivo. Que a nossa fidelidade aos compromissos feitos com o Senhor na noite de aflição seja mantida quando o dia amanhecer e as promessas de Deus começarem a se cumprir na nossa vida. Que não nos esqueçamos disso. E o último ponto da nossa lição vai dizer o concerto de Deus com Jacó. A aliança de Deus com Jacó é a terceira grande renovação do pacto abraâmico. Deus fez um concerto com Abraão, renovou com Isaac e agora renovou com Jacó. Cada renovação tem o mesmo núcleo, a terra, a descendência e a bênção universal. Mas ela é personalizada para uma situação específica de cada herdeiro da promessa. No caso de Jacó, o que é peculiar é que a aliança é feita antes de qualquer obediência demonstrada. Deus não esperou que Jacó se arrumasse, que fizesse as pazes com Esaú, que devolvesse a bênção roubada. Deus renovou o concerto com um fugitivo culpado. Essa é a doutrina da graça de Deus. Como diz Paulo em 2 Timóteo 1,9, Deus que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme o seu próprio propósito e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. A aliança exigia por parte de Jacó obediência e fé. A princípio, Jacó não demonstrou confiança em Deus, ele fez uso de esperteza e de engano. Mas quando ele tem um encontro transformador com Deus em Betel e decide obedecer o Senhor, o Deus da aliança renova pessoalmente a ele as suas promessas. Porque Deus é fiel até mesmo quando nós não somos. Eu acho isso lindo porque na nossa vida, mesmo depois de nós errarmos, quando nós nos arrependemos e voltamos para Deus, nós encontramos o concerto intacto, porque Deus permanece fiel. A imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus e nós devemos louvá-lo eternamente por isso. Porque se ele mudasse os seus conceitos sobre nós um pouquinho que fosse, aonde eu e você estaríamos agora? A jornada de Jacó é uma parábola espiritual para a nossa vida. Nós saímos de Berseba, o lar familiar da fé, passamos por Betel, o primeiro encontro pessoal com Deus. Enfrentamos 20 anos em Harã, as provações que vão moldar o nosso caráter ao longo da vida. Lutamos em Penuel, o encontro definitivo que vai deixar marcas, e por fim retornamos a Betel para renovar os votos. Não é uma linha reta. A vida cristã é uma espiral ascendente de graça de Deus. E concluindo, quero lembrar você que Jacó dormiu como um fugitivo enganador, mas acordou como alguém que tinha encontrado a porta do céu. Mas é preciso sermos honestos, frisando aqui que a transformação de Jacó não foi completa naquela manhã. 20 anos na terra de Harã com Labão ainda viriam. Lutas envolvendo Labão, que era um homem trapaceiro tanto quanto o próprio Jacó, o que funcionou como um espelho cruel da sua natureza. É interessante a gente observar isso, porque Deus, depois de se revelar a Jacó em Betel, é como se ele erguesse um espelho para que Jacó pudesse se enxergar nele. Deus fez isso colocando Jacó para viver 20 anos com Labão, cujo caráter era assustadoramente semelhante ao de Jacó. Victor Hamilton fala sobre isso lá no livro do Pentateuco. Jacó, o enganador, tornou-se a vítima do engano nas mãos de Labão. A ironia da providência. Deus usa o nosso passado contra nós, não para nos punir, mas para nos curar. Porque Deus não começou a obra em Jacó para o abandonar no meio do caminho. E ele também não vai abandonar a obra que começou em você. Vamos à conclusão de hoje? A história de Jacó mudou completamente depois que ele teve um encontro com Deus,
quando caminhava em direção à casa do seu tio Labão. Em meio à noite escura, quando dormia, com a cabeça posta sobre uma pedra, solitário, teve um sonho que mudou a sua vida. Deus revelou-se para ele em sonho. Aprendemos com a história de Jacó que somente o Senhor pode transformar uma pessoa e mudar a sua história. Muito obrigado por ter ficado aqui comigo até o final deste vídeo. Se inscreva no canal, curta, deixe o seu comentário, compartilhe com mais pessoas os nossos estudos da Palavra de Deus. E se o Senhor permitir, na semana que vem estaremos aqui para estudarmos juntos a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Acompanhe também o nosso conteúdo pelo Spotify. Um abraço, Deus abençoe.